Olha, o discurso está começando a mudar, né? Começou esse negócio do pessoal dizendo que não, porque o Flávio está agredindo o Brasil para fugir do Dark Horse, disse aqui o Reinaldo Azevedo, né? O cãozinho de estimação do Lula, né? Não, que o Flávio fez uma coisa errada, não sei o que. Agora, já estão vindo com um discurso que não, é só um factoide, que não tem nada, isso não muda nada, não tem nada aí não, esquece isso, vamos parar de falar de PCC, Comando Vermelho. Aí já estão indo por outro ponto aqui, que não teve influência do Flávio nenhuma, não, o Flávio não quis dizer nada, coisa e tal. Eles estão percebendo que quanto mais eles falam, mais eles jogam a opinião pública a favor do Flávio. Quanto mais o Lula fala, não, porque os nossos traficantes, os nossos criminosos, não, que não sei o que ela, mais ele está jogando o pessoal pro braço do Flávio Bolsonaro. Aí eles estão começando a dizer que não mudou nada, não fez nada, não mudou nada, tudo normal, não fez nada, não mudou nada, tudo normal, não mudou nada. E o Flávio não tem nada a ver com isso também não, né? É muito engraçada essa história. Mas a verdade é que o pessoal da direita já percebeu isso daí, né? E já tá aqui, ó, o Bolsonaro orientou o Flávio a explorar os temas das facções após a decisão dos Estados Unidos, e é isso que tem que fazer mesmo. Relembrar do caso lá do Tim Lopes, os casos de tragédia que teve aqui no Brasil já, as muitas vezes que o Comando Vermelho e essas facções fizeram coisas terríveis aí contra os moradores e coisa e tal. No Nordeste tem um monte de casos aí de pessoas proibidas de usar a internet em casa por conta de facção, né? Aí o João Roma, lá na Bahia, já está falando que a classificação do PCC é uma coisa positiva e que é o retrato das tragédias causadas por essas facções. O Tarcísio está elogiando também. Os candidatos já estão todos percebendo que essa barca do Lula é uma barca furada. O povo vai gostar desse negócio, tem que chamar de traficante de terrorista mesmo, não tem esse negócio não, né? Vamos entender esse caso aqui, que tá muito engraçado a mudança de tom. Eles estão mudando o tom, né? Começaram, não, porque o Flávio está entregando o Brasil para os Estados Unidos. Aí eles perceberam, quanto mais eles falavam essa merda, mais o Flávio crescia. Aí estão mudando o tom agora. Eu sou Peter Turgunia, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por representante do Xvideos no Brasil, Mega Raptor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Ontem o tema já é esse daqui, né? O Lula começou a falar falando que não, que o Flávio está entregando a soberania e coisa e tal. E a gente já explicou num vídeo mais cedo que o que isso aí esbarra é no problema de que, para a pessoa que fica sabendo, os Estados Unidos classificou o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. Eu concordo. 73% dos brasileiros concordam que deveria ser classificado como terrorista mesmo, né? Ninguém gosta de bandido não, meu amigo. Tirando a esquerda, tirando a elite aristocrática socialista de Brasília que gosta de bandido, que tem uma certa tara por bandido, né? Tirando esse pessoal, o povo de forma geral não gosta de bandido não, ninguém gosta de bandido não, cara. Bandido é violento, bandido ameaça as pessoas, bandido agride as pessoas, rouba. Isso é realmente terrorismo pro pessoal. Então o que começou a acontecer? Né? Começou com o pessoal no esquema aqui do coisa. Não, porque o Flávio está agredindo o Brasil e não sei o que lá, está tentando contra a nossa soberania. Isso aqui já é uma mudança em relação ao que eles diziam ontem. Ontem eles diziam que não, que a conversa do Flávio com o Trump não resultou em nada, que o Flávio foi lá e conversou só uma horinha com o Trump e não fez nada, não mudou nada e coisa e tal. Né? Aí agora já viram que não, mudou, né? Porque o Trump foi lá e disse que decretou que o Comando Vermelho e o PCC são organizações terroristas, né? Aí agora eles perceberam que isso realmente ajuda. Quanto mais você fica do lado do Trump nesse caso, de classificar o PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, melhor é para você como candidato. E esse ano tem eleição, meu amigo. Não é só o Flávio Bolsonaro e o Lula que estão concorrendo nessa eleição. Tem um monte de candidatos. Isso aqui fica o aviso para os candidatos da direita todo aí no Brasil todo. Eu já falei para vocês que o modelo Bukele de gerir a política é um modelo que tem tudo para dar certo aqui no Brasil. Eu particularmente não gosto, tá? Eu acho que o Bukele exagera um pouco em termos de relativização aí do devido processo legal, que é importante você ter um controle nisso daí. Mas eu reconheço que lá em El Salvador ele é super elogiado, todo mundo gosta do cara, você não vê uma voz falando que não, mas ele trata mal os bandidos, né? Não, tem que tratar mal os bandidos mesmo, pô, foda-se os bandidos. Pessoal que entra nas marras, né, que é as gangues que tem lá, né, nas facções que tem lá. Aí o pessoal começou ao longo do dia já começou a mudar o tom, né? O tom já mudou aqui, ó. Não, que é só um factoide. Não, o Alckmin já veio com essa que não vai mudar nada. Isso não, é só um factoide, não mudou nada. Isso aí é só um assunto técnico. E esquece isso daí, né? Porque eles começaram a ver que qualquer coisa que eles falavam, né, que o Alckmin falava, que o Lula falava, acabava, na verdade, dando a impressão de que eles estão defendendo o bandido. Né? E eles estão defendendo o bandido em última análise. Então não tem como não dar a impressão de que eles estão fazendo isso, né? Aí começaram a falar que não quer dizer nada, né? Aí agora já veio essa reportagem, não, que a porta-voz dos Estados Unidos negou a influência de Flávio e diz que é improvável reverter a decisão sobre o Comando Vermelho e o PCC.
Que é improvável reverter essa decisão, eu concordo, né? Mas qual que é a influência do Flávio nessa história, né? Aqui, ó, a porta-voz do Departamento de Estado americano, a Amanda Robertson, afirmou que a decisão de classificar o primeiro comando da capital e o comando vermelho dificilmente será revertida. Em entrevista ao Estadão, Robertson negou que sua decisão tenha sido influenciada por pedidos feitos por políticos brasileiros, inclusive o senador Flávio Bolsonaro. Por que ela está dizendo isso? Ela está dizendo que foi uma decisão técnica do governo americano. Mas o Flávio Bolsonaro foi lá e reforçou isso daí. Ou seja, o ponto central dessa história aqui, eles estão tentando dizer que não tem nada a ver com o Flávio. Repara como é que eles partiram do problema. Não que o Flávio está atacando o Brasil, o Flávio está agredindo o Brasil para... não, o Flávio não teve nada a ver com isso, não. O Flávio, a decisão foi americana, o Flávio não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque eles estavam vendo que quanto mais eles falavam, mais eles ajudavam o Flávio. E é o que está acontecendo mesmo. Mas não tem como diferenciar, não tem como distinguir uma coisa da outra. O que ela quis dizer é o processo americano é um processo feito tecnicamente, o que está correto. Né? Os Estados Unidos, eles têm a soberania deles, e não vão aceitar pitaco de político estrangeiro em cima disso daí. O ponto central do Flávio ir lá e pedir isso é justamente a ideia de cooperação entre Brasil e Estados Unidos. O Trump está colocando muito claramente que ano que vem, com o Flávio presidente do Brasil, essa cooperação entre Brasil e Estados Unidos vai ser muito positiva, vamos conseguir agir muito nisso daí. O mais importante é isso, é o posicionamento do Flávio e do Lula nessa questão. O Lula quer defender os bandidos. Ai, que os meus bandidos, meus criminosos, que eu fiquei triste, que disseram que os nossos criminosos são terroristas e não sei o que lá, né? O Flávio falou, não, tem que fazer isso mesmo, eu pedi para fazer isso mesmo, tem que fazer e apoiar. Então, embora não tenha influência no processo técnico, evidentemente o processo técnico tem a lei americana, tem todo o processo interno lá, não haveria mesmo como o Flávio influenciar isso, ou seja, vamos supor que fosse o caso do Flávio querer colocar uma outra organização que não tem nada a ver com isso aí como organização terrorista. Não serviria, ele não conseguiria, porque o processo técnico americano segue lá as regras, segue as leis americanas, né? Então, o que ela disse foi isso. Mas é lógico que isso ficou marcado com o Flávio. Principalmente por quê? Porque o Trump chamou o Flávio para ir lá. Flávio, vem aqui que eu vou colocar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, então vem aqui que a gente vai anunciar isso junto e coisa e tal, né? Ou seja, ficou muito clara essa ligação do governo Trump com o Flávio Bolsonaro. Eles estão querendo agora dizer que não... Esse que é o ponto engraçado. Como é que eles mudaram, né? Fizeram a trajetória. Antes não, que o Flávio tá fazendo merda e não sei o que lá, que vai virar uma âncora, né? Vai afundar o Flávio, essa decisão, porque tem interferência dos Estados Unidos. Aí eles já viram que o pessoal do Brasil tá gostando. Agora não, o Flávio não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Eu vou te falar uma coisa, mas o bom é que não tem jeito, cara. O Lula, do jeito que o Lula falou, do jeito que o pessoal da esquerda todo se preparou, né? Se segurou para defender o Comando Vermelho e o PCC, meu amigo, já tá marcado, cara. Esse pessoal tá fudido, eles estão fora da realidade. É o que eu falei pra vocês, eu fiquei muito feliz que o Lula assumiu mesmo a defesa do PCC e do Comando Vermelho, porque o que eu temia é que o Lula viesse com uma de que não, eu sempre fui a favor disso daí. Também quando eu fui lá nos Estados Unidos, também eu falei com o Trump que se ele quisesse colocar que não tinha problema não, que a gente ia ajudar, ia colaborar aqui, não sei o que lá. Espera até começarem a sair as primeiras pesquisas de opinião, que você vai ver que a vontade do Lula vai ser fazer isso. Vai ser voltar atrás e dizer que não, que eu sempre fui a favor disso. Na verdade, fui eu que fui lá atrás e conversei com o Trump e pedi para classificar o Comando Vermelho e o PCC como terrorista. Mas, felizmente, o governo brasileiro já passou o recibo, já foi lá, carimbou em 3 vias, assinou, registrou em cartório, né, com aquele discurso do Lula dizendo que não, que os nossos bandidos, nossos criminosos e não sei o que lá, que absurdo. Obrigado, Lula. Realmente vai ajudar bastante a gente isso.